Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cris do Estúdio Brist. Hoje eu estou aqui para dar dicas sobre conservação de pincéis específicos para aquarela. Os pincéis para aquarela não podem ser usados para outro tipo de arte, como artesanato, pintura de telas a óleo, pintura acrílica. Então, pincel para aquarela, ele é sempre usado para aquarela, para você conservar melhor os seus pincéis e principalmente a ponta dos seus pincéis. Bom, quando a gente compra um pincel para aquarela, e eu aqui tenho esses dois aqui que eu comprei, e estou guardando justamente para esse vídeo. Muitas vezes quando a gente compra um pincel para aquarela, ele vem com as cerdas muito duras, ó. Bem durinhas mesmo. Parece que tem uma goma aqui. E normalmente tem uma goma assim. Essa goma, ela é uma espécie de goma. Ela serve para manter as cerdas totalmente alinhadas, penteadas, de modo que não aconteça nada que as faça ficar assim, né? Eles vêm até com uma capa protetora também, tá? Essa capa protetora, muita gente não gosta e muita gente joga fora essa capa, ou muita gente perde a capa, não dá valor a essa capa. Por quê? Porque na hora que a gente vai colocar o pincel dentro da capa, se você não tiver com as cerdas do pincel absolutamente perfeitas, na hora que você coloca, acabam não entrando alguns fios do pincel. Então, acaba prejudicando o seu pincel. Para resolver isso, você pode fazer como eu. Eu faço assim, eu sempre escolho pincéis que tenham de preferência a capa, que é um plástico que nada mais é do que um acetato redondinho. Tá transparente, né? E aí eu venho com uma tesoura e corto daqui até aqui. Eu corto em todo o comprimento aqui do acetato. Então ele fica aberto, ó. Eu posso abrir o meu acetato. E aí, em vez de tentar colocar o acetato na hora de guardar o pincel, em vez de tentar colocar por aqui, eu coloco o contrário, ó. Eu coloco por aqui, vou deslizando a capa até aqui e pronto. Tá aqui a minha capinha colocada sem danificar as cerdas do pincel. Ok? Então, não jogue fora essas capinhas. No dia a dia, não é sempre que eu deixo essas capinhas, não. Porque às vezes eu estou pintando aquarela hoje, vou continuar amanhã e depois. Então, mas eu tiro as capas dos pincéis que eu estou usando e guardo, tá? E depois, quando eu sei que eu vou passar alguns dias sem usar o pincel, é que eu coloco as capas. E essas capas também servem para transportar o pincel, tá? Então, não jogue fora. Bom, mas aí como eu estava falando, o pincel, muitos pincéis, eles vêm, parece com uma goma, né? Que é para ajudar a que eles fiquem com as cerdas perfeitas. Essa goma utilizada aqui, na maioria dos casos, é isso aqui, ó, goma arábica. Essa aqui é da Winsor & Newton, é uma goma arábica que eu gosto de usar. E ela é uma das matérias, uma das substâncias que é usadas para produzir a tinta aquarela. Isso aqui misturado ao pó de tinta, né, ao pó colorido, faz a tinta aquarela. É o que a gente conhece como aquelas pastilhas, aquarela em tubos, em bisnagas, ok? Eu tenho alguns pós coloridos, justamente para fazer aquarela. Eu não sei onde enfiei a caixa, mas se eu achar a caixa, eu mais à frente faço um vídeo mostrando como fazer tinta profissional usando goma arábica e pozinho de tinta, o pigmento, tá bom? Bom, mas voltando aqui ao assunto. Então, você tem esse pincel aqui com as cerdas durinhas, porque ele está com goma arábica. Nunca tente pressionar as cerdas para lá e para cá. Eu não vou fazer isso nesse pincel. Para lá e para cá, para que elas fiquem macias. Eu vou usar esse pincel aqui para demonstrar para vocês. Esse é um pincel barato e é um pincel que eu uso para artesanato. Então, não tem problema fazer isso. Então, nunca façam isso, ó, para que as cerdas fiquem moles, não. Nunca. Qual é a solução aqui? É você pegar um jarro com água e, com paciência, você vai colocar o seu pincel na água, não
deixe que a água ultrapasse a virola. Essa parte metálica aqui chama-se virola. Porque quando a água ultrapassa a virola, ela atinge a madeira. E com o tempo a sua madeira vai rachar. Ou até pode dar bicho, fungo, tá? Além disso, tente só colocar na água essa parte, que é o que interessa, né? A parte das cerdas. Claro que às vezes passa um pouquinho e entra um pouco acima, né? Na virola. Mas o pincel é feito da seguinte forma: as cerdas são juntas, normalmente também são amarradas por dentro, e depois elas são coladas aqui na madeira. Então, quando você preenche o seu pincel com cola, com água até em cima, essa água com o tempo acaba afetando a sua cola. Ah, eu vou atender o telefone, já volto. Então, voltando. Então, aqui dentro tem as cerdas presas com cola. Por isso que não é legal você ter o hábito de mergulhar demais o seu pincel desnecessariamente. Bom, então o pincel tá com a goma, né? Eu comprei, ainda não mexi nele. Eu venho aqui, ó, seguro e procuro molhar apenas as cerdas, ó. E faço assim, sem bater nos lados do recipiente, sem ir até o fundo do recipiente com água. Isso aqui é uma água filtrada, você pode usar água filtrada ou água destilada. E se não tiver jeito, você usa a água comum, mas eu prefiro usar água filtrada. Aí você mexe assim um pouquinho, ó. Passa numa toalha, olhem como eu tô passando. Tá aqui, ó. Dessa maneira, assim, tá? Não façam assim, ó. De forma alguma, que isso acaba com o seu pincel, tá? Eu tô usando aquele pincel de artesanato para demonstrar. Jamais façam assim, ok? Então, é sempre com suavidade, como se o seu pincel fosse um bebê. Mesmo porque, gente, pincéis de aquarela, bons pincéis de aquarela são caros. Tem pincel de R$300, de R$600, tem até de R$1.000, aqui para nós, né? É claro que a gente tem que levar em conta o câmbio na moeda. Então, já viu, a gente tem que tratar esses pincéis muito bem. Aí você vem aqui de novo, ó, molha mais uma vez, passa, ó, outra vez. Aí você vai fazendo isso e vai vendo se a goma saiu toda. Tá bem separadinha, que como ele é novo, ele tem essa ponta ainda bem definida. Vou fazer isso com outro pincel. Esse aqui eu usei um pincel Winsor & Newton, número 12, e é um pincel de ótimo tamanho, ele não é grande, apesar de parecer, ele não é grande, e o que eu costumo usar nas minhas aquarelas é o número 12, eu também gosto do número 4, que é esse aqui, e gosto também do número 6, onde é que está o meu número 6? 6 é esse aqui. Então eu costumo usar esses 3 tamanhos aqui de pincel. Olha a diferença, né? 4, 6 e o 10. Às vezes eu também uso o 4, o 5 e o 10. Ok? Bom, vamos lá. Então eu vou fazer a mesma coisa com esse outro pincel aqui, que eu também comprei há pouco tempo. Ele é um pincel que é mais específico para pintar folhas e flores, mas não quer dizer que você não possa pintar outras coisas com ele, porque ele é muito bom. Ele é um pincel que a gente chama de língua de gato, por causa desse formato aqui. E ele também tá durinho, né? Ele tá com a goma. Então, é o mesmo procedimento. Venho aqui. Essa água, gente, é sempre em temperatura ambiente. Nada de usar água gelada, nem água morna, nada disso. Às vezes, a gente usa água quente na hora de lavar o pincel. Mas é só na hora de lavar, tá? E eu não costumo lavar o pincel toda hora. É claro que a gente tem que lavar. Não é só porque eu fiz isso que o pincel tá limpo. Esse aqui tá limpo porque eu não usei tinta nenhuma nele. E como a tinta aquarela, ela é solúvel em água, é muito mais fácil você preservar os seus pincéis sempre limpos, se você tiver esse procedimento de toda hora que você colocar a tinta, você lavar no final, deixá-lo bem limpinho. É diferente do pincel
de tinta a óleo e de tinta acrílica. Mas a gente lava pincel sim com água quente, depois eu mostro como é que lava. Eu acho que ele já tá ficando bom. Pronto. Tá mole, ó. Amoleceu. Tá perfeito. Aí eu deixo aqui para ele secar em cima da toalha, plano, assim. Deixa eu pegar esse aqui que também foi que eu tinha lavado, tá? Não esfregue, agora vou usar esse aqui que é o de artesanato. Nunca faça isso, ó. Esfregar o pincel aqui no fundo para tirar a sujeira dele, porque como eu disse, a aquarela ela é solúvel em água, então não tem necessidade, porque não é uma tinta que grude no pincel a ponto da gente ter que fazer isso, tá bom? E nunca deixe de molho o seu pincel em água dessa forma. Olha só o que está acontecendo, ele está atingindo até, ele está passando um pouco da virola, ele está cobrindo a virola inteira, quer dizer, isso prejudica demais o pincel. Claro que isso aqui é um pincel barato, pincel que eu uso cola, às vezes nele, vocês já me viram demonstrar como limpar pincéis com cola, né, que eu meto escovão mesmo, mas é diferente, tá, pessoal? Pincéis de pintura artística, eles requerem muito mais cuidado, tá bom? Então, nunca esfregue o pincel no vaso e nunca deixe de molho, tá bom? O pincel tem que ficar sempre secando em cima de toalha. E isso eu digo para pincéis artísticos, tanto faz os de aquarela, quanto de tinta acrílica, quanto de tinta a óleo. Quando você deixa o seu pincel assim, ele tem que estar perfeitamente seco, como esses aqui, ó. Eles estão secos, tá? Ó. São os outros pincéis de aquarela. Eles estão secos, eles não podem estar molhados, porque se o pincel tiver com as cerdas molhadas, a água das cerdas, ela também vai escorrer aqui, ela vai passar pela virola e vai atingir a madeira, e com o tempo o seu pincel vai abrir e você vai perder o seu pincel. Então é sempre assim, a gente sempre, pincéis caros e pincéis de pintura artística, a gente sempre deixa secando na horizontal, ok? Existem os recipientes que eles são assim e aqui eles têm umas molas, e aí você prende o pincel na mola para que a água escorra dessa forma. Também pode usar, tá? Mas se você não tiver, você coloca assim em cima de uma toalha e deixa secar. Uma coisa que eu faço, e eu agora faço bem menos, porque na hora que eu vou fazer eu me lembro, que é o seguinte, às vezes a gente está sem água, a gente está num lugar que não tem água, sei lá, e a gente tem a mania de pegar o pincel e pimba, colocar na boca para ajudar a fixar as cerdas. Nunca faça isso. Isso é uma coisa super errada, porque você está botando a sua saliva aqui, você está botando também o material que está aqui na sua saliva, que por menor que seja, porque às vezes a gente não enxerga, né? São coisas muito microscópicas, a gente não vê. O material que está aqui na cerda está passando para a sua boca, passando para o seu organismo. E as tintas aquarela, assim como outras, né? Mas eu aqui estou falando de aquarela. As tintas aquarelas, elas são feitas com uma combinação química de substâncias que formam a tinta, mas elas também são feitas, algumas delas, com coisas naturais, como partes de flores, partes de frutas, terra também, argila, barro, animais também, como insetos. Existem muitos insetos coloridos que às vezes são secos, né? E é extraída a tinta deles. Então, quando você coloca a ponta de um pincel na sua boca, né, para fazer o formato da cerda com a sua saliva, você está se prejudicando muito, 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 muito. Não faça Agora isso. Eu vou falar da limpeza verdadeira dos pincéis, né? Já que eu estou falando aqui, falei aqui de como tirar a goma, vamos falar da limpeza. Para limpar, uma forma legal de limpar é você pegar o seu pincel, aí você molha o pincel, vem aqui, esse aqui é uma latinha, as pessoas, todo mundo junta latinha para mim, todo mundo da família, amigos, todo mundo me dá latinha, né? E aí eu vou aproveitando e eu vou juntando, quando eu preciso eu tenho. Isso aqui é sabonete Lux, aquele branco.
E aí eu peguei o sabonete, cortei um pedaço, encaixei aqui, e com o tempo ele vai ficando o formato da lata. Aí eu venho com o meu pincel, olha como é que eu faço, ó. Assim, dessa forma, tá? Não é esfregando, eu tô esfregando esse porque ele é o de artesanato, ó. Não é esfregando assim, tá? É assim, olha, cuidadosamente. E aí você molha, daquele jeito que eu expliquei, sem fazer lá assim no fundo. Molha dessa forma, passa na toalha, passa aqui novamente, passa na água. Você vai fazer isso quantas vezes você achar necessário para que o seu pincel fique limpo. Passa na toalha novamente, passa no sabonete. E aqui novamente, vocês estão sentindo, estão ouvindo aí o barulho da chuva? Tá chovendo muito aqui hoje. E assim você vai fazendo até o seu pincel ficar limpo, tá? É assim que a gente limpa o pincel, ok? Ó. E aí a latinha você guarda. Essa latinha aqui, normalmente eu não carrego a latinha comigo, mas eu uso quando eu carrego só quando eu faço viagens longas, né? Mas normalmente ela fica aqui no estúdio, quietinha, só para eu não ter que levantar ir na área de serviço ou no banheiro ficar lavando o pincel. Bom, falando em viajar, para viajar, uma coisa que você também pode fazer com o seu pincel é o seguinte: da mesma forma que aqui veio com goma arábica, né? Eu posso fazer isso quando eu vou viajar. Eu venho aqui, molho o pincel, tiro o excesso de água, passo desse lado, passo do outro e deixo o sabonete no meu pincel. Depois que a água secar, o sabonete também vai tornar as cerdas mais duras e isso protege bastante as cerdas quando a gente vai viajar. É claro que na hora que você for pintar, você tem que lembrar que você passou sabonete no seu pincel. E aí você, antes de pintar, você vem aqui na água novamente e lava. Só uma lavadinha, mais um pouquinho. E o seu pincel tá pronto. Uma coisa também, eu aqui usei a toalha na posição horizontal para secar os meus pincéis. No dia a dia, vocês estão vendo que eu uso isso, ó. Percebam que esse pote, essa é a minha quantidade total de pincéis de aquarela. Não, aliás, eu tenho até demais, não precisa tudo isso. Se você tiver os 3 pincéis que eu falei, né, número 12, 4 e 6, é o suficiente, tá bom? Mas eu tenho porque ao longo dos anos a gente vai acaba colecionando pincéis. Perceba que essa quantidade, quando eu coloco aqui no pote, ela abre. Então, essas cerdas aqui, elas não encostam, não ficam apertadas, né? Agora, veja o que acontece quando eu coloco nesse pote aqui. Ó, se eu colocar o resto aqui, piora. Ou seja, elas ficam muito juntinhas. E isso de ficar juntinho não é legal. Então, se você quer colocar os seus pincéis assim, para maior praticidade na hora de pegar, pode colocar, mas coloque num pote que tenha a boca larga, para que eles fiquem assim, ó, virados para fora e não fiquem presos uns nos outros, tá bom? Aliás, vou mostrar até uma curiosidade aqui para vocês. Isso aqui é um pincel para escrita japonesa, é um pincel de sumiê e ele não tem virola, tá vendo? Ele é de pelo de cabra, muito macio. E ele aqui na ponta tem uma fitinha, ó. Então, na hora de lavar, em vez de colocar assim, se eu quiser, eu posso pendurar em algum lugar e ele seca na vertical. Agora, vocês vejam a preocupação de fazer com que a água não entre pelo pincel. Isso aqui é um pedaço de bambu. Ó. É bem legal esse pincel. Muito legal. Tá? Mas é só uma curiosidade que eu quis falar para vocês. Bom, pessoal, eu acho que o vídeo de hoje já tá grandinho e eu vou continuar esse vídeo
numa próxima vez, tá bom? Essa é a parte 1 e eu vou lançar a parte 2 desse vídeo aqui de como cuidar melhor dos seus pincéis de aquarela. Ok? Obrigada por ter assistido. Se você gostou, dê um like, inscreva-se no canal aqui no YouTube, lá no Facebook também, deixe comentário, mande e-mail. Obrigada, beijo, tchau, tchau.